Que bom podermos estarmos juntos mais uma vez para termos esse nosso bate-papo tão gostoso, tão agradável, falando sobre temas bíblicos e questões de fé também. Hoje está sendo um programa muito especial e o convidado é uma pessoa muito especial que eu conheço há muitos anos. Talvez seja a pessoa que eu conheço há mais tempo fora do meu ambiente familiar. É o pastor Edson. Edson Romero ou Edson Romero? Romero. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas antes de começarmos o nosso programa, uma pequena oração. Querido Deus e Pai, neste momento tão especial, suplicamos a presença do Teu Santo Espírito para que Ele possa tocar nossos corações, abrir nossa mente, para que as Tuas grandes verdades possam inundar nosso ser. Continua conosco, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Conforme eu falei para vocês, eu conheço o pastor Edson Romero há muito tempo. Agora eu queria só uma explicaçãozinha, pastor. Por que Romero e não Romero? Bom, eu acredito porque meu nome é espanhol, né? Então, em espanhol você não tem essa acentuação grave. Então, é Romero. E a vida toda eu sempre me chamaram de Romero. Então, quando eu fui para o Rio, por alguma razão, os cariocas me chamavam de Romero, né? E aí sempre deu uma certa confusão, porque eu fazia questão de corrigi-los. Inclusive, no Acampe Jovem, o pessoal fazia umas palhaçadinhas, né? Ia perguntando assim para os acampantes, é Romero ou é Romero, né? Aí até me lembro uma menina falou assim, não, deve ser Romero, porque Romero é nome de pobre. Então ficou uma piada, entendeu? Mas é Entendi. Romero. Seja bem-vindo ao nosso canal, pastor. O senhor tem Obrigado. alguma rede social? Eu não tenho nenhum canal, nenhum blog, nada disso, entendeu? Meu Face faz mais de, sei lá, uns 10 anos que eu não entro, porque a minha vida sempre foi muito ocupada. Né, que eu me aposentei agora do NASP, aqui em Campos Engenheiro Coelho, a gente trabalhava 12 a 14 horas por dia. E eu tinha 32 grupos de WhatsApp, né, só de trabalho, fora os familiares e amigos. Muita Então, eu gente. não conseguia dar conta de responder todas essas coisas. O Face também se tornou um martírio, porque cada vez que eu entrava no Face, eu me sentia tão culpado, porque tinha tantas solicitações. É só que eu só tinha um total de 5.000 e não podia ter mais, então eu tinha que ficar tirando. Então, era um trabalho muito monstruoso, além das centenas de mensagens que eu tinha que responder. Então, eu passava 3, 4 horas respondendo. Aí eu falei assim, eu não tenho condições, infelizmente, disso daí. Aí, larguei mão, entendeu? Entendi. Muito bem. Pastor, eu lembro que estive algumas vezes na sua casa, éramos pequenos ainda, jardim de infância ainda, né? E eu me lembro assim que era uma casa que tinha bastante gente, não é? Quantos irmãos eram? Cara, olha só, engraçado que esse apartamento, que quando eu era criança, era um apartamento de 3 quartos, que na minha concepção era tudo grande, né? E é só que uns 30 anos depois, o meu irmão, ele, não no mesmo apartamento, mas era um conjunto habitacional, e onde todos os apartamentos eram iguais. Então, uns 30 anos depois ou mais, ele alugou um daqueles apartamentos. E quando eu ia visitar, ele falou assim: nossa, como esse negócio é pequeno, né? Eu achava que era tão grande. E nesse apartamento morava minha mãe e 9 filhos. Então, eram 10 pessoas dentro do apartamento. E eu achava que tinha espaço suficiente para todo mundo. Para todo mundo. O senhor é o caçula? O segundo, o segundo mais jovem, né? O segundo mais É. novo. Então, depois de mim, tem o meu irmão, o Kaká, e os demais mais velhos do que eu. Eu me lembro que, como nós conhecemos na igreja. A sua família sempre foi da igreja? Não, não, Péricles. Na realidade, a igreja foi um divisor de águas na nossa vida, né? A igreja modificou literalmente da noite para o dia, de uma forma que a gente jamais imaginava. Então, foi uma grande mudança, porque nós não éramos adventistas. E como que se deu esse conhecimento da igreja adventista? Bom, na realidade, foi alguma coisa bastante inusitada,
porque o meu irmão mais velho, chamado Benedito, já falecido, ele tinha saudades do tempo que ele morava lá no interior de São Paulo, lá em Jacareí, e ele andava a cavalo, né? Eles moravam em Presidente Prudente, que é bem mais interior, depois mudaram-se para Jacareí, que na época era interior também, até hoje é uma cidade pequena, mas eles moravam numa fazenda. Meu pai administrava uma fazenda. E lá ele andava a cavalo constantemente. Em Santo André, ali no Grande ABC, ele tinha saudades de andar a cavalo. E, não, obviamente, na cidade, né, só tinha uma pessoa naquela época, e eu acho que toda grande cidade, na época, você encontrava alguém assim. Uma única pessoa que tinha cavalo era o padeiro, que ele saía entregando o pão numa carroça, entendeu? Ah, Isso, em várias cidades, pelo menos aqui em São Paulo, mesmo cidades grandes, era comum ver o camarada entregar pão e leite na carroça. Então ele foi atrás do padeiro para ver onde ele deixava o cavalo, e ele com os amigos à noite foram lá para andar a cavalo. E o padeiro acordava de manhã cedo, ele saía bem cedinho, né, para entregar o pão, de madrugada, na realidade, 5 da manhã, e o cavalo suado, 5 da manhã. Ele falou, tem alguma coisa estranha aqui. Aí ele ficou de tocaia. Aí, numa das noites, lá que o meu irmão foi lá com os amigos, um deles levou um garotinho, um irmão pequeno, que meu irmão não queria que levasse, mas o camarada insistiu e tal, para o moleque não ficar chorando, e levaram esse menino. Quando eles foram lá pegar o cavalo, o padeiro apareceu. Aí saiu todo mundo correndo. O padeiro correu atrás, mas conseguiu pegar quem? O garotinho. E ah, fez o garotinho entregar os todo mundo. demais, né? Aí, no outro dia, ele foi em casa para discutir com a minha mãe, para conversar com a minha mãe, né, inicialmente. E ele, na realidade, queria falar com meu pai. Meu pai não estava em casa. E ele começou a falar com a minha mãe, na realidade, ele foi bem agressivo nas palavras, né? E minha mãe assim, se assustou e falou assim, meu amigo, calma aí, entendeu? O meu filho vai ser disciplinado, porque ele tem pai e tem mãe, ele tem educação. O que ele fez está errado e nós vamos discipliná-lo. Mas o camarada, ele não se atentou muito para aquilo e continuou falando umas bobagens, né? Aí meu irmão ficou muito furioso, sabe? Espanhol de sangue quente, né? Aí o padeiro saiu, quando o padeiro estava em cima da carroça, ele foi lá tomar satisfação com o padeiro. O padeiro pegou um chicote que tinha na mão e deu uma chicotada nas costas do meu irmão, que criou uma mancha roxa, que posteriormente, anos depois, meu irmão morreu por causa dessa mancha roxa. É mesmo? Entendeu? Ah, sim, ele teve uma infecção no pulmão, e aí só sei que durante anos ele teve problema naquele pulmão por causa dessa chicotada, dessa pancada. E aí teve que tirar pedaço do pulmão, costurar o pulmão. Então, ele sofreu muito com isso daí, né? Enfim, aí morreu numa cirurgia tentando lá na frente resolver um desses problemas, né, oriundos dessa batida. Olha a ironia, né, da vida. Enfim, aí meu irmão ficou tão indignado com a atitude dele, a grosseria dele, que junto com os amigos decidiram matar o padeiro. Então Olha. o meu pai tinha uma arma escondida em casa que chamava na época de garrucha, que era acho que uma arma um pouco menor, né? E aí então eles pegaram a arma do meu pai e foram atrás do padeiro. É só que eles só conseguiriam encontrar o padeiro, ficando de tocaia, na madrugada, quando o padeiro saísse para entregar o pão, eles iam ficar de tocaia para matar o padeiro. É só que o que eles fariam, entendeu? Parte da noite. Eles foram no cinema, porque naquela época lá o cinema tinha 3 sessões. Então eles pensaram, a gente assiste todas as sessões, a última devia acabar perto da meia-noite, aí já teria matado boa parte do tempo, depois eles iam lá ficar esperando o padeiro. Porque se meu irmão deixasse para sair tarde da noite, minha mãe não ia deixar. Então ele saía no horário de ir para o cinema e tal, e não voltava, né? Aí, então, quando ele entrou no cinema, estranhamente para eles, não estava passando nenhum filme. Eram umas palestras, como eles chamavam na época, com é, é, músicas seletas e slides, né? Então, porque era uma série de conferência do pastor Luiz Freitas. É uma conferência da E o Igreja Adventista. pastor.
Era da uma Igreja conferência da Igreja Adventista. Adventista. Isso. E o pastor Wilson Sarli, né, conhecido entre nós, irmão do Tércio e do Joel Sarli, ele estava iniciando o ministério dele. E ele, então, foi o obreiro bíblico, né? Era um dos obreiros bíblicos daquela campanha. Então, não chamava slides, não, chamava de chapinhas luminosas. Era música, o folhetinho, né? O flyer dizia que era música seleta e chapinhas luminosas. Luminosas. Aí meu irmão entrou lá com os amigos e achou interessante, né, aquilo, né? Aí acabou, depois de 1 hora e pouco, já não tinha mais programa, estavam fechando o cinema, eles aí estranharam e saíram. Aí foram lá e ficaram o resto da noite esperando o padeiro, que o padeiro sempre passava lá numa encruzilhada, numa certa encruzilhada lá. Quando eles esperaram, deu a hora e o padeiro não passou. Aí então eles tinham, bom, hoje à noite a gente tenta outra vez. Aí eles voltaram para o cinema na noite seguinte. E eles não imaginavam que aquilo era uma série, eles achavam que foi um programa que tinha acontecido lá numa noite, né? Quando eles chegaram lá, novamente não tinha filme, tinha as músicas seletas, chapinhas luminosas e a palestra, né? Como eles chamavam na época. Aí ele entrou lá, assistiram e tal, foram lá tentar matar o padeiro, nada de padeiro aparecer. Aí foram numa terceira noite. Olha só como que uma decisão que você toma na vida modifica a sua vida e a vida de milhares de pessoas. É só que você não sabe disso, só vai saber isso muitos anos depois, né? E às vezes nem assim, só na eternidade, né? Aí meu irmão, quando chegou ali na porta do cinema, isso que eu falo da decisão, os 3 colegas falaram para ele: olha, a gente não quer entrar, não, vamos ficar aqui fora. Meu irmão falou assim: não, cara, eu estou gostando, vamos entrar. Não, vamos. Não. A minha falou assim: então eu entro sozinho, vocês ficam me esperando aqui, que daqui a pouco eu. Aí meu irmão entrou e os amigos ficaram de fora. Quando meu irmão saiu, depois da terceira noite, ele não quis mais matar o padeiro, porque Deus tinha transformado o seu coração. Olha, que E coisa, aí ele né? saiu Já dali pensou que para desgraça nunca poderia mais. acontecer, né? Que desgraça dele seria na vida desse jovem se realmente conseguisse seu intento. Sim, rapaz, olha, seriam presos, passariam anos na cadeia, se tornariam bandidos, sei lá, e minha família não teria oportunidade de ter conhecido o Evangelho. Então, através desse meu irmão, ele chegou em casa, contou para minha mãe, contou para meus irmãos mais velhos, né? E através dele que a mensagem chegou à nossa família. Ah, entendi. E todos aceitaram, ficaram animados também com a mensagem? Rapaz, todos não, porque o meu pai simplesmente odiou. É O meu mesmo? pai, ele era espanhol, né? E muito católico. E no bairro que a gente morava ali, havia muitos descendentes de europeus e todos muito católicos. Então, por exemplo, ser espanhol e ser católico era uma coisa de nacionalidade, Entendi. entende? Patriotismo. Deixar de ser católico era deixar de ser espanhol. Entendi. Entende? Então, não era uma coisa também fácil para um pai, era uma coisa bastante significativa para ele o ser católico, né? É só que minha mãe, ela estava decidida, né? E meu pai ficou muito indignado, deu muita bronca, falou que não, 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 mas minha mãe continuou indo. E meu pai foi ficando cada vez mais furioso. Ela continuava, era lá no cinema ainda? No cinema. Na realidade, minha mãe, o que aconteceu? Ela foi poucas vezes lá no cinema, mas o obreiro bíblico, o pastor Wilson Sarli, e a esposa dele, Eni, começaram a frequentar minha casa para dar estudos bíblicos. Agora, E essa ficou uma curiosidade atenção que aqui, eles... pastor. Ficou uma curiosidade aqui, porque Sim, seu diga pai lá. não gostava. E eles estavam lá dando estudos, né? Houve algum dia que se encontraram aí, alguma coisa? Rapaz, a única vez que eles se encontraram, meu pai falou assim: a próxima vez que eu ver vocês aqui, eu mato vocês. E meu pai mataria mesmo. Meu pai, ele nunca deixou de cumprir uma palavra, seja no que fosse. Qualquer coisa, era na época que ele podia tirar um fio de barba que valeria um contrato Valeria. assinado, porque ele nunca voltou atrás de nenhuma palavra dele.
Então, eles iam escondidos na minha casa, em horários que meu pai não estava, com muito cuidado. E eu me encontrei com ela é falecida, né, a Inês Sarli, mas eu encontrei com eles, inclusive, aí no Rio de Janeiro, que eu estava um dia dando meu testemunho, e eles estavam lá. E eu tive Olha. a oportunidade de reconhecer publicamente, agradecê-los publicamente, né? E aí foi nesse dia que a Aini me contou, porque até então o meu pai estava ameaçando matar minha mãe, ou se Ah, o pastor aparecesse lá, mas eu não sabia que ele tinha ameaçado também a professora Eni. Então ela falou assim: não, teu pai me ameaçou. Ele disse que se um dia ele me encontrasse lá, ele daria um tiro em mim. E realmente ele daria. mas quando nós vamos ouvindo assim falar de uma história, ou contando uma história assim, nós vamos construindo um personagem, né? Vamos imaginando o Certo. personagem, vamos construindo. E parece que seu pai era ser meio explosivo ou era violento, não? Rapaz, olha, toda a lembrança que eu tenho de meu pai, porque eu tinha 4 anos de idade quando isso estava se desenrolando, né? E toda a lembrança que eu tinha de meu pai era uma lembrança doce, suave, porque meu pai me colocava no colo e me contava sobre a Espanha, né? Sim. Me contava a viagem que ele tinha feito de navio, obviamente, na época, né, atravessando o Oceano Atlântico. Ele me falava do mar, como que era, das ondas, da espuma. Aquilo, assim, no meu imaginário infantil, fica uma coisa tão forte que, quando eu conheci a praia com 11 anos de idade, eu não tive surpresa. Assim, o primeiro pensamento que veio na minha mente é exatamente como meu pai descrevia. Então, Entendeu? uma imagem bem doce, bem Nossa, fraterna sim. ali, né? Pai e filhos. Sim, o meu pai, ele trabalhava aos sábados até o meio-dia. Na época era muito comum, sabe? E então eu ia buscá-lo no ponto de ônibus. Então, da minha casa, da área da minha casa, dava para ver quando o ônibus parava. E aí eu ia correndo lá entre as árvores, não sei se você lembra, lá os prédios, lá embaixo tinha umas árvores, eu ia correndo entre as árvores esperar o meu pai. Então, assim, não era muito, era tipo assim, eu caminhava tipo um quarteirão, mas para mim na época era grande distância. E aí ele então me colocava nos seus sapatos, né, em pé assim, e vinha assim caminhando comigo, né, me levando nos seus sapatos, nos seus pés. Então, era uma lembrança doce. Eu nunca tinha ouvido meu pai falar nada assim, nenhuma briga, nenhuma discussão, nada, nada, nada. Entendi. Então, por causa disso, deve ter gerado muitos conflitos, muitas discussões, né? Que Ah, afetar até a sim. rotina familiar, né? Ah, sim, totalmente, porque meu pai, ele às vezes chegava assim em casa, um dia ele encontrou bíblias, inários, coisas assim que minha mãe tinha, ela ganhou lá na conferência, né, as nossas literaturas, ele jogou tudo na cozinha e colocou fogo. Eu lembro de uma labareda alta assim, ele queimando tudo, assim, sabe? Um Dentro dia do ele chegou em apartamento. dentro do apartamento, dentro daquele apartamento que você conheceu. Um dia ele chegou em casa, pegou a cristaleira e assim derrubou tudo no chão assim, estourou tudo assim, entendeu? Que ele ficava assim furioso, furioso com isso, né? E minha mãe, meu pai tinha 1,93 m, 94, por aí, 95. Eu sei porque o caixão dele, eu sei que foi 1,98 m, né? Então, meu pai era uma pessoa alta, entendeu? E minha mãe era mais baixa do que eu. Hum. Mas minha mãe, eu não, até hoje, cara, eu não entendo o que, assim, eu entendo, mas eu não consigo, eu não sei, dentro do imaginário dela, o que ela viu em Jesus a ponto de ela colocar em perigo a segurança, a sobrevivência dos filhos e dela própria, porque ela viu alguma coisa em Cristo e falou assim: não, eu quero isso para mim e para os meus filhos. E a minha irmã achou uma carta da minha mãe, alguns anos atrás, poucos anos atrás, que eu me emocionei muito, ela pedindo desculpa pela infância difícil que a gente teve, mas porque ela queria que a gente chegasse no conhecimento da salvação, que a gente fosse salvo, né? Então, ela enxergou Jesus de uma forma que ela se apaixonou tão completamente que para ela valeria a pena todo o risco. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu creio, na minha opinião, né, que enquanto as reuniões lá com as chapinhas coloridas
estava Chapinhas luminosas. Chapinhas luminosas, estava acontecendo no cinema, era mais fácil para vocês irem assistir a programação. Mas só que essas programações não ficam para sempre. Elas têm um certo período e depois começam na igreja. E como é que foi essa transição para ela assistir agora na igreja? Eu lembro, essa transição foi talvez um dos pontos focais da separação dos meus pais, né, do divisor de águas. Sim. Porque eles iam escondidos ao cinema. E às vezes meu pai viajava e tal, né, eles aproveitavam esses momentos. É só que eu me lembro do primeiro sábado que nós fomos para a igreja. Foi quando as conferências já tinham terminado, né? E aí minha mãe, minha irmã e meus irmãos, e dois irmãos, o Francisco e o Benedito, tinham se batizado e eles passariam o primeiro sábado na igreja central de Santo André. E quando eu cheguei na igreja, Péricles, eu fiquei tão impactado, eu fui para a escolinha das crianças, rapaz, aquele flanelógrafo, aquilo me encheu os olhos, aquele vislumbre, aquele visual, as músicas, e tudo aquilo, assim, as historinhas, cara, eu fiquei tão encantado que eu estava numa alegria, assim, incontida. Imagina. Minha mãe e meus irmãos voltaram da igreja rapidamente, né? E eu lembro que eles chegaram em casa e estavam assim, se trocando, todo mundo assim, naquela corrida, tirando a roupa da igreja e tentando fazer o almoço. E minha mãe, ela, possivelmente, eu quase tenho certeza que ela falou para mim que não era para falar nada para o meu pai, que eles tinham ido na igreja. Entendi. Então, como era de costume, eu fui esperar meu pai no ponto de ônibus, né? E aí, não era bem no ponto, mas era até um certo ponto. Quando eu vi ele chegando, e chegava um momento lá que ele estava no meio de umas árvores, onde a gente se encontrava, e ele veio, eu em cima do sapato dele, feliz da vida e tal. Sabe o que aconteceu? Nós fomos para a igreja hoje. Rapaz, meu pai me tirou assim, de cima dos pés dele, e foi me arrastando assim, mas ele estava numa fúria, e a mesa estava prontinha quando ele chegou em casa. Mas ele estava assim, tão irado. Eu lembro assim que eu estava morrendo de fome e eu não entendia por que a gente não comia, aquela discussão que não parava nunca. E ele falando, e todo mundo em volta da mesa, ninguém dava um pio, só ele falando. Eu sei que foi uma tarde de sábado complicada. Quando foi mais ou menos assim que caiu a noite, algo assim, eu sei que minha mãe colocou a gente para dormir. Pelo menos colocou a gente na cama, né? É. Porque acho que meu pai queria falar sozinho com ela. E aí eu estava deitado na cama e ela chegou e perguntou para mim: filho, você falou para o papai que a gente foi para a igreja? Foi por isso que eu achei que ela tinha falado para eu não falar, né? Eu falei assim: falei, mãe. Pensei que ela ia me dar uma bronca, né? Ela só abaixou a cabeça e falou assim: tudo bem, meu filho, tudo bem. E foi lá para a sala conversar com meu pai. Quando ela chegou na sala, meu pai estava com uma garrafa de veneno em cima da mesa e 2 copos. E ele falou assim: Olívia, é o nome da minha mãe, Olívia, eu não aguento mais esse inferno. Por que era um inferno? Porque é o seguinte, naquela época, era uma época bem machista. A mulher acho que nem votava naquela época, não sei se, acho que, ou se votasse, votava era há pouco tempo, 57, 58, por aí. E o meu pai falou assim, olha, assim, e todos os espanhóis ali, tinha espanhóis, ucranianos, italianos, todos aqueles ali, aqueles vizinhos deles, e os amigos do trabalho, todo mundo, falou, o que é isso, Nicolau? Quem que manda na casa? Entendeu? Quem que veste a calça naquela casa? Quem que canta? É o galo, é a galinha? Isso era uma Entendeu? humilhação para ele, né? Não. Olha, às vezes eu fico até com uma certa pena, né, retroativa do meu pai, porque era tão escandaloso aquilo que minha mãe estava fazendo, era como se minha mãe, de repente, tivesse virado uma mulher da vida, uma mulher da rua, uma mulher vulgar. Era um escândalo mesmo, entendeu?
era tanto escândalo que, na época, lá eles tinham tanto preconceito contra crente. Eu pequeno, a hora que assim, passando assim, indo para a padaria, passando ali pela calçada, as pessoas, na hora que viam a gente, cuspiam no chão É e mesmo? xingavam a gente de quebra-santo. Cuspiam assim, quebra-santo. Tipo assim, era a pior coisa que poderia acontecer para alguém era deixar de ser católico e se tornar crente. E isso, para o meu pai, era muito vergonhoso. Então, meu pai brigou, fez de tudo, e não teve jeito, minha mãe não cedia. Tudo que os vizinhos falavam, porque meu pai ele era projetista, né? Ele desenhava, inclusive os prédios que nós morávamos lá, aquele que você conheceu, foi ele que desenhou. Então, ele tinha umas pranchetas lá em casa, e os vizinhos iam lá para ver os projetos dele, porque meu pai era um autodidata. Ele fez um curso no antigo Instituto Cruzeiro, de correspondência, no Instituto Brasileiro por Correspondência. Era uma escola à distância, antiquíssima, mas assim, muito Precursora do progressista. EAD aí, né? Era o EAD, cara. Na época era pelo correio, mas era o EAD, entendeu? E meu pai fez um curso de construtor naquele curso, Instituto Brasileiro de, né? E aí o que aconteceu? Inclusive, lá em Jacareí, meu pai construiu uma ponte pêncil como final do trabalho dele, desse curso. Então, na diplomação dele, ele apresentou esse curso, que inclusive saiu na revista Manchete, a grande revista da época, né? A Fez uma revista mais reportagem. importante, né? Porque um homem, assim, administrador de uma fazenda, sem nenhuma faculdade, construiu uma ponte pêncil sobre o rio lá, Ribeirinha, lá em Jacareí. E isso deu ao meu pai uma certa projeção, e ele recebeu uma carta do governo para construir os prédios lá que a gente morava. Então, quando os vizinhos lá em casa, eles tinham uma grande admiração pelo meu pai, porque era como se fosse um deles, né, sem educação formal, mas que tinha crescido e se superado, entendeu? Então, eles tinham muito orgulho do meu pai. Então, meu pai ficava explicando os projetos. Isso eu lembro, eu devia ter uns 3 anos de idade, mas eu me lembro perfeitamente dessa prancheta e dos vizinhos em volta e meu pai explicando lá os desenhos, né? E meu pai tinha, assim, uma mão muito firme, porque na época, obviamente, desenhava-se muito à mão, né? Usava muito grafite, né? E meu pai tinha uma letra assim, cara, era uma coisa, uma letra cursiva, era artístico. Então, ele era uma pessoa assim especial, né? Enfim. Então, o meu pai era uma celebridade ali dentro, obviamente, do nosso patamar social, né? Mas meu pai era uma celebridade, né? Então, esses vizinhos falavam: Nicolau, deixa sua mulher sem comida, deixa de trazer dinheiro para casa, deixa de dar comida, você vai ver como ela muda de ideia. Então, para o meu pai, o que corria na boca dos vizinhos é que minha mãe estava tendo um caso com o pastor. Olha só. E para ela ficar tão assim, alucinada pela igreja, só podia estar tendo um caso com o pastor. Enfim, então para o meu pai não era fácil. Então, naquela tarde, ele chegou, falou para minha mãe: Olívia, é o seguinte, eu não aguento mais viver nesse inferno. Então, hoje nós vamos terminar com esse inferno. Aí ele colocou veneno no copo dela, colocou no copo dele e falou assim: olha, nós vamos acabar com isso agora. Você vai beber e eu vou beber. E meu pai, como eu falei, ele nunca voltou atrás de uma palavra. Aí minha mãe falou assim: não, eu não vou beber porque eu tenho meus filhos para cuidar, eu não posso fazer isso. Aí meu pai falou assim: ó, se você não beber, eu bebo. Aí ele pegou o copo e levou à boca. Quando minha mãe viu isso, ela deu um tapa no copo, né? E nisso o copo caiu no chão, a garrafa fez aquele barulho todo. Aí meu pai ficou muito irado, ele se levantou, tirou o revólver e apontou para minha mãe. Ele, naquele momento, ele ia matar minha mãe. Com o barulho do copo caindo no chão, esse meu irmão mais velho, né, o que tinha ido no cinema pela primeira vez, o Benedito, ele entrou na sala e quando ele viu meu pai apontando a arma para atirar na minha mãe, ele obviamente era novo na fé, mas o que veio espontaneamente na boca dele foi as seguintes palavras: em nome de Jesus, saia dele.
Olha, Cara, a hora a que ele única falou. reação que ele teve no momento, né? E foi tão automático, não teve ele teve tempo para pensar ou programar, sabe? Aquilo, eu acredito que foi uma iluminação do Espírito Santo, né? Que tomou posse dele naquele instante, porque realmente ele estava possuído, né? Aquelas É. possessões parciais que a gente fala, né? Então, quando ele falou assim, em nome de Jesus saia dele, meu pai, naquela altura toda, ele desabou no chão. Caiu mesmo. Caiu inconsciente. Nossa. Inconsciente. E aí, ninguém sabia em que estado ele estava, e estavam com medo, porque ele estava com a porta estava trancada, eles queriam sair, mas a porta estava trancada, e a chave estava no bolso dele. Eles ficaram com medo de pegar a chave no bolso e acordá-lo, né, despertá-lo. Então, como tinha uma área, e eles chamaram pela área um vizinho, né, do apartamento do lado, e foi passando as crianças menores, né, para a casa do vizinho, e depois os mais velhos conseguiram pular todos lá para a casa do vizinho. E ali a gente ficou por muito tempo. Eu sei que era assim, era tarde da noite ou da madrugada, não sei. Eu sei que a gente ainda estava lá, todo mundo assim com medo, né? Igual uns passarinhos, igual uns pintinhos debaixo da chuva, assim, tudo com medo, sem saber o que ia acontecer. A gente fica numa insegurança, né? Eu Que lembro situação difícil, desse hein? temor que passou na minha mente de criança, né? E aí, em função disso, acredito que os vizinhos, alguém deve ter comunicado polícia. Naquela semana, a polícia passou em casa, levando uma intimação para o meu pai e minha mãe comparecerem diante do juiz. E, na época, não havia divórcio. Tem uma coisa que chamava desquite. E no desquite, era uma separação legal, mas o pai não tinha, a lei não obrigava o pai a pagar pensão, alimentação dos filhos, nada disso. Se uma Entendi. mulher decidisse largar do marido, ela estava sem eira nem beira. Ela faria isso por conta, porque não haveria nenhuma lei que obrigasse o marido a pagar o sustento dos filhos. Obviamente havia a obrigação moral, né? Exato. Mas não havia uma obrigação legal. Hum. Então, minha mãe e meu pai tiveram que comparecer diante do juiz, né? Eles foram intimados, e aí, diante do juiz, eles tiveram que falar o que estava acontecendo. Depois de ouvi-los, o juiz, calmamente, falou assim: olha, pelo que eu vejo, o problema de vocês é a religião. Olha só, né? A religião era um problema. Né? Que pena. Aí o juiz falou assim: dona Olívia, a senhora tem que fazer uma escolha. Ou a senhora fica com a religião ou fica com seu marido. Porque a religião está sendo um ponto de discórdia. Só tem que escolher entre seu marido e sua religião. Que situação difícil, hein? Não, imagina para uma mãe com 9 filhos, cara, não Exato. era um, nem dois, nem três, 9 filhos, mesmo na época, eram muitos filhos. Uhum. Era muita boca para você alimentar, né? E ela tendo que tomar uma decisão dessa, rapaz, mas é que eu falo, né? O peso de uma decisão. E minha mãe ali sem titubear, sem nenhuma incerteza ou falta de convicção, ela assim claramente falou assim: olha, eu amo o meu marido, mas quero dar a religião cristã para os meus filhos, uma educação cristã para os meus filhos. E o juiz falou: bom, se é assim, então vocês estão separados. Olha só. Aí o meu pai, quando saíram do fórum, meu pai assim, olhou bem firme para minha mãe e falou assim: olha, você ganhou no tribunal dos homens, mas não no tribunal de Deus. Você vê como ele não entendeu o evangelho, ele não entendeu o que estava acontecendo com a minha mãe. E aí ele voltou por um caminho para não voltar junto com a minha mãe. Minha mãe voltou por um caminho mais curto e ele deu uma volta lascada porque ele não queria voltar com a minha mãe. Aí quando chegou em casa, foi um dia muito triste, que eu talvez um dos momentos mais marcantes da minha vida, né? E da vida de todos nós, porque meu pai disse que ele estava indo embora. E isso, nossa, todo mundo começou a chorar muito mesmo, entendeu? Foi assim, uma coisa muito difícil. E meu pai falou assim: olha,
eu estou indo embora, mas se um dia eu estiver no leito da morte, eu não vou chamar ninguém de vocês, nenhum de vocês. E se um dia vocês estiverem também no leito de morte, não me chamem, porque eu não virei. Mas justamente nesse momento aí de leito de morte, sofrimento, dor, doença, né? É que geralmente une as famílias, né? Mas com ele foi bem radical, não quero. É porque é o seguinte, Péricles, antigamente, a gente está falando de costumes, né, de época, de uma época, né? Mas antigamente era muito comum pessoas que brigavam, especialmente familiares, né, ou amigos que ficavam sem conversar durante anos, quando chegava no leito de morte, o cara estava morrendo mesmo, estava indo para encontrar o Criador, estava passando para alguns para um mundo desconhecido, sem saber o que ia acontecer. Ali eles faziam as pazes, eles chamavam, né, a paz do leito de morte. Ah, Entendeu? Porque o entendi. cara fazia ele não queria despedir da vida com mágoa, com rancor, coisa assim. Brigou a vida toda, mas no último instante ele queria estar Fazer em as paz pazes com com todo todo mundo, mundo. fazer as pazes com as pessoas. Meu pai foi tão radical que ele falou assim: ó, não existe nenhuma possibilidade de haver paz entre nós. Porque aquilo que foi da minha mãe e dos meus irmãos mais velhos, ele espalhou para todo mundo. Toda a família fez uma divisão, polarizou ali. Ou você estava a favor do meu pai ou contra, né? Entendi. E então ele falou, ele estava radicalizando. Não me chame, que eu não virei. E também eu não vou chamar nenhum de vocês. E eu me lembro que quando ele foi sair, a sua quase futura mãe, a Anitta, só uma palavrinha aqui, posso? Pode falar, fica à É o vontade. seguinte, para os amigos aqui, o Péricles e eu, nós somos irmãos, mas quase a gente foi irmãos assim, mais chegado, porque o pai dele quase se casou com a minha irmã, e ele foi uma vez lá em casa e nós gostamos tanto dele, é como se ele fosse, nós tivéssemos ganhando um irmão. Então, eu me lembro com grande empolgação os dias que ele passou lá em casa, foi muito alegre, muito feliz. Então, para mim, e minha irmã sofreu tanto, né, depois, quando o relacionamento não deu certo, mas, assim, eu sempre carregava essa lembrança do Péricles como o meu irmão, e eu, infelizmente, não tive, né? Então, a gente tem esse carinho pelo Péricles, a família toda, porque foi assim, foi uma passagem curta, mas muito significativa, né? E a gente carregou essa lembrança carinhosa aí durante todos esses anos. Enfim, Obrigado. Péricles, mas Obrigado por a, a esse minha, carinho, viu? a minha irmã, então, ela tinha 17 anos, uma mocinha, tadinha, fico com dó dela quando penso. Ela sofreu mais que todos, porque ela, assim, venerava o meu pai. E quando meu pai estava indo embora, ela implorou para ele, ela caiu no chão, de joelhos, implorando para ele não sair. Quando ele pegou as malas e foi saindo de qualquer jeito, ela se agarrou nas pernas dele. E ele foi arrastando ela assim, entendeu? Foi arrastando até sair pela porta. Não se comoveu com o choro dela. Eu lembro que eu tinha um costume de pedir dinheiro para o meu pai. Na época, eu era fascinado por dinheiro, né? Pela gravura, né? Hoje eu quero dinheiro por outras razões. Não quer mais seus desenhos, não, né? Mas era assim, eu não sei porque, quando criança, né? Eu era fissurado por aquelas gravuras. Acho que eu sempre fui muito visual, imagem sempre me impressionou muito. Então, enfim, eu amava o dinheiro. E eu falava, pai, me dá um dinheirinho. Sempre eu fazia isso. E ele me dava uns troquinhos lá que minha mãe às vezes pegava, mas eu não tinha a menor noção do valor daquilo. Era só um papel com desenho, né? Certo. Então, quando eu vi que ele estava indo embora, eu saí correndo na frente dele, desci as escadas, assim, na velocidade que eu pude, e fiquei lá embaixo esperando ele. Aí, a hora que ele estava descendo, com as malas nas mãos, eu estiquei a mão e falei assim, pai, dá um dinheirinho. Olha, foi, Péricles, a última vez que eu vi meu pai.
É Ele mesmo? colocou as malas no chão e eu lembro do olhar dele. Ele olhou para mim como assim, descrendo que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? É, Obviamente eu não estava. pela idade não tinha dimensão do Não, não entender o que tem. estava Mas ocorrendo naquele momento. ele não falou nada assim, ele só olhou para mim assim com um olhar. Eu não sei se o meu pedido deixou ele perturbado. Eu sei que ele pegou duas notas eu soube depois que eram as maiores notas que ele podia ter me dado. Porque ele tem um olhar assim, introspectivo. Ele olhou para mim assim, a cabeça dele devia estar mil. Aí ele pegou, me deu aquele dinheiro, colocou na minha mão e eu subi todo feliz. Quando minha mãe viu aquele dinheiro, pegou aquele dinheiro da minha mão, eu falei: isso aqui nós vamos comprar a nossa comida a semana toda. Olha só. E aí foi assim a última vez que eu vi meu pai. E agora eu acredito que uma mulher sozinha, com 9 filhos, para sustentar a vida de vocês, tenha passado por grande dificuldade, não é não? Olha, tem algumas coisas, Péricles, que deixa a gente humilhado. Quando você não tem roupa direito, sabe? Porque quando comprava sapato, começava a comprar sapato para o mais velho, Hum. até chegar o momento de comprar o sapato mais novo. Quando chegava a minha vez, eu ia na igreja com sapato furado, sola furada, sola soltando. Então, eu morri de vergonha de ter aquele único sapato para vestir. Às vezes tinha vergonha da roupa que eu tinha. Para você ter uma ideia, eu não tinha blusa. Eu lembro que com 17 anos, uma pessoa muito querida, uma senhora que apareceu lá na igreja, ela falou assim, a tia Esther Pinho, ela é a tia-avó da Rafaela Pinho, e Assim. ela falou assim: Edson, você não está com frio? Eu disse: não, não estou com frio. Falei assim: você não está com frio ou você não tem blusa? Eu falei assim: eu não tenho blusa, mas não estou com frio. Aí ela me deu uma blusa. Quando eu vesti a blusa, aí que eu fui descobrir que eu passava frio, Passava frio, né? mas não sabia, Já estava tão porque acostumado ali. nunca tinha tido uma blusa. Mas isso humilha, né? Mas nada pode humilhar mais do que você passar fome. Entendi. Eu tenho um irmão que até hoje ele tem uma mágoa muito grande de alguns membros da igreja e da igreja assim como um todo, porque a fome humilha. E a gente passou muitas dificuldades. Alguns irmãos ajudaram, nossa, eu lembro com gratidão de muitos deles que às vezes apareciam lá em casa com algumas compras, né? Sim. É só que isso eram ajudas pontuais e louva a Deus por elas. É só que você precisa comer todo dia. É verdade. Mesmo que você teve 2 dias de uma boa alimentação, o outro dia que você ficou sem comer, aquilo já não conta mais aquele alimento de 2, 3 dias atrás, entende? Hum. Então a fome parece que destrói um pouco a sua dignidade, sabe? E passar fome é uma coisa. E a gente teve muitas dificuldades, e às vezes a gente comia muito angu durante sei lá quanto tempo, entendeu? Era angu de manhã, à tarde, à noite. Então, isso foi uma infância difícil. Agora, por outro lado, Deus está no controle de tudo, e a gente não sabe todos os caminhos de Deus, e às vezes alguém poderia dizer assim: poxa, Deus poderia ter sido mais misericordioso. Mas quando eu olho para trás, eu sei que Deus foi extremamente misericordioso. Não, de repente, do jeito que a gente imaginava, ou que a gente achava que necessitava. Porque hoje, quando eu estou aqui tranquilo contando essa história para você, não me traz mágoa, me traz gratidão. E Exato. não parece que foi assim tanto tempo hoje, né? Mas na Uhum. época, se você passa dificuldade um mês, aquilo é um tempo interminável. Um ano, sabe? Então, a infância toda foi assim, sabe? Às vezes tinha, às vezes não tinha, e às vezes a gente tinha uma coisa melhor, às vezes ficava muitos dias sem ter quase nada. Mas uma coisa assim que foi bastante marcante para mim, pelo menos,
foi que todas as vezes que minha mãe sentia assim que ela sabia que não tinha o que comer, ela ia num cantinho atrás da porta e orava, pedia a Deus. E eu lembro uma vez que ela tinha um resto de feijão. E ela pensou assim: se eu tivesse uns pães, com esse feijão colocaria mais água no feijão, faria um caldo, e com pães faria uma sopinha. E ela foi atrás da porta e orou a Deus que ela, pelo menos, ela precisava de alguns pães para engrossar aquela sopa. Aí bate alguém na porta. Ô, dona Olívia, tudo bem? Olha, eu comprei tantos pães, mas sobrou não sei o quê. A senhora, entendeu? E ela dava para a gente esses pães. Minha mãe ia lá, colocava no feijão, naquele caldo, né? Deus E aí, providenciava uma saída, né? os meus irmãos chegavam da escola, tinha uma sopinha lá de feijão e pão. Mas uma Outras coisa, vezes, pois não. no caso, assim, como a sua família era muito conceituada ali nos prédios ali, os vizinhos ajudavam alguma coisa, não? Olha, tinha uma vizinha em particular que volta e meia ela ajudava a gente. Inclusive, no primeiro Natal que a gente passou sem meu pai, foi bastante difícil, porque a gente realmente não tinha o que comer. E essa vizinha, ela tinha preparado toda a ceia de Natal para receber toda a família dela. Então, ela, obviamente, cozinhou muito, né? É só que depois a família resolveu fazer em São Paulo, não em Santo André, e ela não tinha como transportar toda aquela alimentação, e ela chegou em casa e falou assim: Dona Olívia, e contou a história, falou assim: eu estou com essa ceia pronta aqui. E ela trouxe para a gente. De repente, se ela tivesse viva, eu ia perguntar se realmente aquela história era verídica É ou verdade, se ela fez uma ceia e na educação, na finesse dela. E uma não senhora querendo católica, ofender, né? uma senhora católica muito querida, sabe? Muito amorosa, sabe? E, assim, ela sempre respeitou a decisão da minha mãe. Ela às vezes falava assim: como que vocês cantam bonito, porque na sexta-feira a gente fazia o culto de pôr do sol, e cada um podia escolher um hino. Então, eram 9 hinos que a gente cantava, entendeu? Aí cantava só a primeira estrofe e o coro, porque ninguém aguentava, né? Mas eram Grande. 9 hinos. Então, eu falei assim: nossa, como vocês cantam bonito e tal. Então, ela trouxe essa ceia. É só, Péricles, olha só. Nessa ceia tinha champanhe, foi lá umas 8, 9 garrafas de champanhe. Tinha peru, tinha pernil, que era Oh. comum na época ter pernil, né, de porco na ceia, e várias outras coisas. Agora Quando a fica um visita... choque, não é não? Porque vocês, com fome, ganham um pernil, e mais não come o pernil. E agora, como é que faz? Então, é aí que algumas pessoas podem achar que minha mãe foi radical. Quando a vizinha foi embora, minha mãe começou a colocar no lixo aquilo que era de porco, aquilo que a gente achava que não era vontade de Deus, que a gente se alimentasse. E na minha mente de 4 anos de idade, eu via minha mãe pegando aquela carne e jogando no lixo. Não E sabia o aquilo porquê, não me entendia, né? entendia, né? E eu ficava assim: uai, por que minha mãe está fazendo isso? É só que na minha mente, o que ficou impactado é que, seguinte, por mais maravilhosa que fosse a vizinha e que Deus tenha abençoado a vida dela e dos seus filhos, né? Mas minha mãe estava mostrando que a dependência dela estava em Deus. Muito A bem. dependência em Deus. E você é fiel a Deus não porque faz sentido, porque muitas vezes você ser fiel a Deus não faz sentido. A gente percebe isso na vida de... Pega a Bíblia e você vê Deus, às vezes, falando certas coisas que, olhando pelo nosso prisma humano, não fazia o menor sentido. Construir Exatamente. uma arca não faria o menor sentido. Né? Não fazia o menor sentido. Então, várias coisas que Deus, quando Jesus falou para o Pedro, joga a rede do outro lado, não fazia sentido. Uhum. Entendeu? Então, quando Jesus falou para o cego, vai lá, passou lama no olho do cego, falou assim, vai lá se lavar lá no tanque de Siloé. Não tinha sentido. Daniel ali com as iguarias do rei, hein? Daniel, das iguarias do rei, não fazia. Então é o seguinte, aquilo me impactou, sabe, a minha vida.
porque minha mãe ali, ela fez um sermão impactante, convincente, sobre dependência de Deus. E aí, quando ela começou a jogar fora a champanhe na pia, né? Eu lembro da espuma que fazia aquilo, que enchia a pia toda. Aí meu irmão teve uma ideia. Eu acho até que foi o Benedito, falou assim: mãe, vamos trocar lá no depósito por depósito de bebidas, né? Por tubaína. Tubaína, inclusive, está voltando aqui no interior de São Paulo, né? Hoje você tem tubaína aqui, que era o refrigerante bem dos pobres na época, né? Então, agora voltou, porque era uma tradição aqui em São Paulo ter esses refrigerantes aqui, tubaína, né? E aí, eu sei que meu irmão pegou aquelas champanhes ainda fechadas, levou lá para o depósito, e eles vieram assim, sabe, com os braços lotados, aquelas garrafas de tubaína. Era Cara, bastante, né? O cara troca o champanhe por tubaína, imagina, né? pensa na festa que foi aquilo, entendeu? Eu sei que 10 bocas famintas comeu muito bem. Eu acho que por uns 2 dias a gente ainda tinha que comer, viu? De tanta coisa boa que tinha ali. Mas fica uma outra pergunta. O seu pai, quando se separou, não deu pensão para sua mãe nem para vocês, correto? Uhum. Como então Não que deu. vocês se mantiveram? Como é a renda da família? Como é que passou a ser cômodo? Olha, a minha irmã mais velha conseguiu um emprego lá numa usina de tecidos, e tem um nome lá, esqueci, tecelagem, né? Numa usina de Isso. tecidos. E o meu irmão também estava conseguindo um emprego, mas estava com muita dificuldade por causa do sábado, porque na época não tinha essas leis trabalhistas, né? Todo mundo trabalhava no sábado até o meio-dia. Era Era difícil. comum isso daí. E aí, então, alguém intercedeu, não me lembro quem, e o pastor Bernardo Schumann, que era o gerente da CPB, na época, né, da Casa Publicadora, ele então chamou minha irmã, mais velha, o meu irmão, Benedito, né, a Anitta, o Benedito e o Francisco, o Chiquinho, para trabalhar na CPB. Entendeu? Então, então, os três trabalhavam, só três, né? E Aham. minha mãe, ela lavava a roupa, só que na época não tinha máquina, né? Lavava na mão. Cara, o dedo da minha mãe, assim, era tudo esfolado, assim, sabe, com cheio de calo. De tanto ela ali no tanque, lavando roupa, passando roupa. A visão que eu tenho da minha mãe na época, se ela não estivesse cozinhando, ela estaria ou no tanque ou na tábua de passar roupa. Passar roupa. E eu saía entregando para os vizinhos, né? A roupa que ela passava e lavava. Entendi. E então, quer dizer, coitado, eu fico assim. Eu lembro que na época eu falava assim, puxa vida, o dia que eu tenho uma mulher, eu jamais vou fazer isso, porque é, eu vi o sofrimento da minha mãe, e eu ficava assim, o coração partido de ver como que ela sofria, como que era difícil a vida dela, muito difícil. Pastor, algumas pessoas podem estar assistindo o programa pensando assim, mas que mulher radical, que mulher extremista. Na sua concepção, foi radical, extremista ou foi pela fé? Ah, cara, foi totalmente pela fé. A minha mãe realmente, assim, porque Cristo falou, olha, eu vim trazer espada, porque às vezes o evangelho divide as pessoas, né? Nem sempre, né? Mas divide. Mas ele também diz o seguinte: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é o seguinte: minha mãe realmente ela pagou um preço, ela teve que negar. Mas por outro lado, o evangelho para ela era tudo. E minha mãe, olha, era uma pessoa querida, amorosa, a despeito de todas as dificuldades, era uma mulher de paz, porque ela sempre estava cantarolando um hino, ou assoviando um hino, sempre, o tempo todo. Entendeu? Algumas vezes eu vi minha mãe chorando por algum filho doente, algum filho que tinha saído de casa e tal. Ou eu já vi ela chorando quando meu irmão estava entre a vida e a morte no hospital. Mas em quase todo momento, minha mãe estava sorrindo e cantando, entendeu? E tinha um passarinho lá em casa, né, um pintacil, que meu irmão tinha dado para minha mãe. Minha mãe cantava e o passarinho cantava junto.
E então minha mãe tinha umas coisas assim, e ela deu estudos bíblicos. Ela queria compartilhar o evangelho para todo mundo, porque ela não se continha. Não era aquele radicalismo de quem fechou a mente e só enxerga a si mesmo e a escolha que fez. Não, minha mãe é o seguinte, ela entendia do evangelho. Embora ela tinha pouca educação formal, mas ela lia muito. O meu avô dizia que mulher não precisava estudar. Minha mãe só teve 3 anos de escolaridade. É só que quando todo mundo ia dormir, minha mãe pegava o lampião e debaixo da coberta, porque na casa que ela morava lá no sítio em Jacareí, não tinha forro. Então a luz, né, o clarão, seria perceptível no quarto do meu avô. Então ela ficava debaixo da coberta com o lampião e lendo tudo quanto é livro que caía na mão dela. Minha mãe é por isso chamada de Forrest Gump, porque é a maior contadora de história que eu conheci na vida. Eu acho que eu puxei um pouco esse instinto dela, porque eu gosto muito de histórias. Nos meus sermões eu sempre tenho que contar alguma história, mas minha mãe, ela lia muito. Então, esses livros de Espírito e Profecia, especialmente Grande Conflito, Desejado, esses 5 livros, né, da série Grande Conflito, ela lia e sabia tudo, assim, praticamente decor, né? Os temas, né? E a Bíblia também. Então, ela era uma exímia, como fala, instrutora bíblica. Então, Então ela trabalhava, cuidava de 9 filhos e ainda tinha tempo para dar estudos bíblicos. meu amigo, sábado à tarde ou domingo, em algum momento, à noite, minha mãe estava dando estudo bíblico para alguém. Ela converteu várias famílias ali na nossa redondeza por causa desse amor que ela tinha pelo Evangelho. Entende? E ela falava de um jeito que as pessoas viam que ela realmente era uma pessoa encantada por Cristo. Vivia o que pregava. Exatamente. Até o último instante, quando ela estava muito mal, o farmacêutico que dava injeção nela, ela não perdia um momento, ele ia lá em casa dar injeção nela, e ela falava, espera aí, deixa eu te falar uma coisa aqui. Ela pegava a Bíblia, abria a Bíblia para ele e falava umas verdades que, assim, olha, você veja o que Deus está dizendo para você. Entende? Então, ela gostava muito disso. Ela era realmente uma mulher convertida. Ela amava Jesus e ela, assim, realmente trocou tudo por ele. Muito bem. E agora eu vou fazer uma outra pergunta. O quanto foi determinante esse estilo de vida da sua mãe para a sua vocação profissional? Olha, por alguma razão, eu sempre fui, assim, fascinado pelo trabalho do pastor. Então, em casa, a gente brincava, o Cacá era menor, e tinha um caixote de alguma coisa lá em casa. Eu subia no caixote, como se fosse o púlpito, e brincava que estava pregando. E o Cacá tinha que ficar sentadinho lá me ouvindo. É só que a gente brigava, porque ninguém queria ficar sentado ouvindo, os dois queriam pregar, né? Mas era coisa assim de criança, porque percebi que pastor era um cargo importante, era uma figura muito interessante, muito influente e sempre com muita sabedoria. Então eu ficava empolgado de ver do jeito que o pastor falava as coisas, né? E aquilo me deixava fascinado mesmo. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha decorado todos os versos do 13º sábado e falei com tanta desenvoltura, e eles fizeram um concurso bíblico lá, quando falavam, né, lembra da armas ao ar? Você pegava a Bíblia, né, levantava a Bíblia assim, né, e tinha que ficar todo mundo com a Bíblia assim, aí dava um verso bíblico para você achar. Como eu tinha muitos versos decorados, quando ela falava lá, tal passagem, eu já falava a passagem de cor. Em função disso, eu ganhei lá um prêmio lá em Santo André, e a dona Leonor Polinário, ela falou, veio me entregou um livro, né, chamado Pérolas Esparsas, que era um livro de Lembro história. dele. Lembra desse livro? Lembro. E ela perguntou para mim, o que você quer ser quando crescer? Eu falei assim, eu quero ser um pastor. Rapaz, você não imagina a alegria da minha mãe. Minha mãe ficou muito feliz, entendeu?
Eu falei assim, poxa, na minha casa eu vou ser mãe de um pastor. Ela ficou muito feliz, na minha casa vai ter um pastor, minha família agora tem um pastor, meu filho é pastor. E ela se encantou com isso. É só que era um sonho muito distante, né? Aí, quando eu estava com uma certa idade, já meio atrasado nos estudos, porque teve um momento que eu tive que parar de estudar, porque todos meus irmãos estavam desempregados, os que estavam, né, os três mais velhos, eles já estavam, a Anitta, o Francisco, o Nicolau, o Chiquinho, os três já tinham saído de casa e, e os demais estavam desempregados. E eu consegui um emprego com 13 anos de idade. Eu tomava 2 ônibus. Olha, na época, o pessoal fala do militarismo, cara, mas eu tenho boas lembranças dessa época, porque era um país seguro. Eu saía, eu acordava 5h30 da manhã. Olha só, cara, com 13 anos. Hoje eu não teria coragem de mandar uma criança de 13 anos fazer o que eu fazia. Mas eu tinha 13 anos, saía sozinho na escuridão da noite, porque 6 horas o ônibus passava lá, eu pegava o ônibus 6 da manhã, pegava 2 ônibus para sair de Santo André e até Mauá, para trabalhar lá numa oficina mecânica, numa agência da Volkswagen, com uma marmitinha debaixo do braço. Então, aí eu voltava à noite, cansado, e tinha que ir para a escola à noite. Mas eu era muito raquítico, muito faminto, né? Eu não dava conta disso daí, porque eu chegava, nunca tinha trabalhado, né? Ficava o dia todo no trabalho, eu chegava em casa, eu não conseguia fazer outra coisa, né? Exausto, né? Então, eu até tentei, mas não consegui, aí tive que abandonar a escola. E eu pegava o meu salário, que vinha no envelope, eles pagavam na época em espécie, né? Chegava no envelope, entregava para minha mãe, ela tirava o dinheiro da passagem, e o resto era para alimentação, coisas assim. Aí é o seguinte, mas eu fiquei meio atrasado, né, por isso, até que apareceu essa Esther Pinho, essa mulher que foi uma bênção de Deus na minha vida, né, um divisor de águas, né? Ela falou assim para mim: você precisa ir para o colégio interno. Eu falei assim, eu não tenho condição. Como, né? Ela um dia me pegou, me colocou num carro, me levou até o IASP, entendeu? E chegou lá para o tesoureiro e falou o seguinte: olha, esse garoto, porque ela tinha trabalhado no IASP, ela tinha sido professora lá, falou assim: esse garoto aqui é um mecânico de mão cheia. Vocês no colégio precisam de um mecânico. Vocês vão chamar esse menino para ser bolsista aqui no colégio. Olha, Aí, através da influência dela, eu recebi uma carta do pastor Tércio Sarli me chamando para ser aluno bolsista. que benção, hein? E então aí eu fui para o IASP, né? E chegou lá, o colégio interno foi uma transformação na minha vida. Nossa, como eu amei o IASP, e eu era muito, muito, muito tímido, né? Pela pobreza, mas cheguei lá, junto com outros alunos industriários, tão pobres quanto eu lembro que eu não tinha dinheiro nem para comprar pasta de dente, tem que escovar dente com um sabonete. Só É tinha uma mesmo? calça e uma camisa, entendeu? Para ir para a igreja, né? E é só que cheguei lá, um colégio interno, ninguém liga para essas coisas, né? E então foi feito assim, fiz muitas amizades com pessoas de dinheiro, pessoas sem dinheiro, e aquele ambiente, eu fiquei tão fascinado com aquilo que, nossa, eu me encontrei naquele colégio e eu cresci, me desenvolvi, comecei a cantar, comecei a falar. Quando eu chegava em casa, minha mãe brincava assim: cadê meu filho? Não, cadê meu filho? Entendeu? Porque eu falei: não, esse não é meu filho, não. Tão diferente que eu fiquei, entendeu? E eu lembro quando minha mãe estava em casa um dia, num domingo, e veio uma vizinha lá assim: Dona Olívia, liga a televisão, seu filho está cantando na televisão. Eu falei: não, não pode ser. Ela falou, ligou a televisão, era o programa Fé para Hoje, do Alcides Ah, Campos. sim. E eu cantava num grupo do Valdeci Lima, né? A gente tem um grupinho lá, um grupo musical, e nós fomos cantando lá no programa dele e tal, né? Nossa, na vizinhança foi a glória. Nossa, Minha mãe, entendeu? Nossa, todo ela mundo. ficava extremamente orgulhosa, né? E é só que quando ela foi lá na minha formatura na oitava série, porque antigamente a oitava série era uma formatura importante, Formatura, né? né? Ela foi lá na minha formatura, aí anunciaram quando eu estava entrando que eu seria enfermeiro, que eu ia fazer a faculdade de enfermagem.
Ah, é? Cara, eu não tive a sensibilidade na época, né, para ver o quanto que aquilo magoou minha mãe. Quando eu saí e tal, ela estava assim com os olhos marejados, ela falou assim: "Edson, você não vai ser pastor, meu filho?" Eu falei assim: "Não, mãe, vou ser enfermeiro." Mas eu falei assim, não é sem consideração, mas assim, eu não vi o quanto aquilo era dolorido para ela. Uhum. Porque havia aparecido um pastor lá, inclusive irmão da Esther Pinho, chamado eh, Caleb Pinho, que é o avô da Rafaela Pinho. Rafaela. Ele chegou lá, ele era missionário lá na tribo dos Carajás, lá no Rio Araguaia. Uhum. E ele começou a falar assim, cara, eu preciso de um mecânico lá. Por que você não larga tudo e você vai, eu te ensino tudo, cara. Olha, eu te ensino a fazer parto, eu te ensino a fazer cesárea, eu te ensino a arrancar dente, entendeu? Você vai ser um médico missionário e tal. Cara, aquilo me fascinou tanto, eu falei assim, eu vou largar tudo e vou, entendeu? Aí Uhum. eu fui lá falar com o tesoureiro, o pastor Dimas Targas, que foi também outro anjo na minha vida, e eu falei, pastor, eu quero ir embora do colégio. Eu falei assim, mas por quê? Porque eu vou com o pastor Tércio Caleb Pinho, eu estou indo com ele lá para a ilha, a ilha dos Bananal. Carajás, A Ilha do Bananal, né? Bananal, ilha do Bananal, porque eu vou ser mecânico e enfermeiro. Ele falou assim, mas de onde você tirou isso? Aí eu contei isso, eu falei assim, não, você tem que se formar primeiro. Eu falei assim, não, pastor, Jesus vai voltar e eu estou aqui, entendeu, estudando. Aí ele falou assim, Edson, olha só, meu filho, se Jesus voltar e você estiver se preparando para trabalhar para Ele, esses anos de preparo, para Ele vai ser como se você já estivesse trabalhando na obra. Rapaz, olha, foi uma coisa simples, mas Que fez tanto colocação. sentido, sábia, né? Uhum. E aquilo me fez tanto sentido, me deu uma alegria. Eu falei assim, cara, então eu vou estudar, continuo no colégio, e se Jesus voltar, ele vai olhar para mim e vai dizer, servo bom e fiel. Entendeu? Então eu fiquei todo feliz. Mas, como por influência desse pastor Caleb, ele me falou a necessidade de. Que ele contava histórias lá no colégio, a gente ficava fascinado, né? Uhum. Histórias, ele dizendo assim, a necessidade que ele tinha de alguém para ajudá-lo a trabalhar lá, entendeu, na área de saúde, na área lá da manutenção do barco, né? É. E então aquilo me fascinou, mas no ano seguinte da minha formatura da oitava série, quando estava no primeiro ano, minha mãe faleceu. E foi Ah. assim, uma perda muito grande na minha vida, assim, né? Então Que ela não viu o sonho dela se realizar sendo pastor, né? minha mãe, quando despertar na manhã da ressurreição, ela vai ter duas surpresas. Um filho que estava afastado, que ela orou por ele, e esse filho voltou uma semana antes de morrer. Ela vai ficar surpresa de ver esse filho, eu acredito que ele está salvo, e também ela vai ter outra surpresa de ter um filho pastor. Pastor, né? Entendeu? Ela vai ter uma surpresa. Mas quando eu tinha 9 anos de idade, o meu tio foi em casa dizer para a nossa família que meu pai tinha falecido e já estava enterrado há 20 dias. Oh, que coisa. A morte do meu pai foi também marcante, porque não foi só a morte do meu pai, foi um desencanto de vida. Minha mãe orava e as coisas aconteciam. Eu aprendi a orar. E todos os dias eu orava para o meu pai voltar. E eu acreditei que ele voltaria. Então, a minha primeira decepção com Deus, aquele Então, dia, aquela Deus. esperança juvenil, né? O sonho de ter o pai de volta, já que vocês tinham uma relação muito próxima, e de repente esse sonho não se realiza, deve ter sido muito frustrante mesmo. Foi assim, a minha primeira decepção com Deus. E, nossa, eu fiquei tão assim, triste, que eu me lembro que eu saí lá do apartamento, porque eu estava com vergonha de chorar perto dos meus irmãos, e fui chorar sozinho. Porque toda a minha pobreza ia terminar quando meu pai voltasse. Todas as dificuldades, tudo que eu passava na escola, toda humilhação, toda fome,
Sabe, quando chegava Natal, todos os coleguinhas desciam lá dos apartamentos, todo mundo ia para baixo, cada um mostrando o seu brinquedo. E eu não tinha brinquedo. E na época tinha uma música que tocava no rádio, né? Que na época do Natal a gente estava lá embaixo, mas os vizinhos escutando o rádio, assim, para todo mundo ouvir. E tinha uma música que dizia o seguinte: eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Então, é só que eu não sou filho de Papai Noel, sabe? Então, é só que antes do meu pai morrer, eu acreditava que quando ele voltasse, eu teria os brinquedinhos. A professora lá na escola não iria me humilhar mais, como ela me humilhava, né? Porque eu faltava aos sábados. E na escola tinha a sabatina, né? Tinha as provas que sempre aconteciam aos sábados. E chegava na segunda-feira, cara, eu era uma criança. Hoje eu vejo que ela me humilhou muito. Na época eu só ficava envergonhado e me sentindo mal, muito mal, né? Ela dando uma bronca em mim, uma criança, no primeiro ano primário, porque eu não estava indo na escola no sábado. E ela me entregava a prova com zero bem grande que ela colocava em vermelho e dizia assim: vem aqui pegar a nota que a sua igreja te deu. Olha, que Então, humilhação. era muito. Então, eu falo assim: quando meu pai chegar, assim, e outra humilhação é que eu não tinha dinheiro para o uniforme. E na época, você que era, quando era muito pobre, o governo te dava uniforme. Então, eles tinham uma escola que chamava Caixa. Então, eu falei, professor, eu sou do Caixa. Quer dizer, eu não tenho dinheiro, então minha roupa, meu uniforme tem que vir do Caixa. É só que era um uniforme, entendeu? Que ele não era muito confortável, era um tecido meio parafinado, não sei, pinicava. Enfim, você olhava para o uniforme, via que era um uniforme assim, de alguém da Caixa, né? Entendi. E aquilo era humilhante. Então eu falava assim: quando meu pai voltar, eu não preciso usar esse uniforme, eu vou ter comida e a professora não vai ter coragem de falar essas coisas para mim, porque meu pai vai me defender. Entendi. E quantas vezes eu achava que via meu pai vindo lá no meio da rua, saía correndo, achando que era ele. Quantas vezes via um carro parar numa esquina, achava que era meu pai que estava dirigindo, corria lá, não era ele. Enfim, mas a minha grande esperança, como você tem a esperança da volta de Cristo, a minha esperança era da volta do meu pai. Então, os meus castelos ruíram e minha vida depois daquele momento, ela foi bem sofrida, porque aí eu fiquei uma criança tímida, sabe, envergonhada, eu não, assim, não tinha coragem de abrir minha boca para falar as coisas, eu tremia antes de falar, então aquilo me fechou, assim, eu fiquei, mas não foi um fechamento de, assim, tipo assim, não estou nem aí com o mundo, não, foi um fechamento de humilhação, não sei, aquilo me fez um mal que tipo assim, não tem mais esperança para mim, não adianta esperar para mais ninguém. Vou esperar por quem? Meu pai morreu, acabou a esperança. Então, Exato. era uma criança sem esperança. Entendi. Aí, quando a minha mãe morreu, foi a segunda perda, só que eu já estava no IASP, eu já era uma outra pessoa, já tinha uma outra mente. Embora também foi muito sofrido, mas o apoio dos amigos, né, ali no colégio e tal, eu superei, entendeu? Mas um ano depois, numa semana de oração, inspirado também num preceptor chamado Manuel Xavier de Lima, pastor Manuel Xavier, esse homem ele foi uma das pessoas que me adotou como se fosse filho dele. E ele marcou muito a minha infância, na minha adolescência, né? De uma forma assim também singular. Eu também tenho uma profunda gratidão por esse homem. E então, aí eu me levantei, né? E aí eu decidi, né, inspirado, né, nesse preceptor, inspirado num sermão lá numa semana de oração, assim, é teologia que eu vou fazer. Senti chamado para fazer teologia. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Amém. Amém. Agora, o senhor estava falando, quando começou aqui a nossa palestra, nossa conversa, que já se aposentou. E se aposentou como pastor? Sim, eu terminei meu ministério aqui no NASP, Campus Engenheiro Coelho. Eu era um dos diretores da escola, diretor de desenvolvimento espiritual. E aqui tivemos oportunidade de desenvolver 25 ministérios
no movimento chamado Atos 29. O livro de Atos só tem 28 capítulos, mas 29 porque nós estamos escrevendo, continuando a escrita, né, do livro, por isso é Atos 29, e 25 ministérios que ocupava mais de 600 jovens. E então tinha esse ministério, tinha o departamento de aconselhamento psicológico, as missões ao redor do NASP durante o semestre e também em outros países durante a época de férias. Então, tive na China, tive na Tailândia, tive no Líbano, países aqui da América do Sul, no Amazonas, e vários lugares trabalhando, né, nas missões de apoio, né, aos postos avançados que tinham nessa época lá da igreja. E é só que a gente trabalhava bastante, né? No internato, você com 6.000 alunos, aqui numa escola grande e com muitos envolvimentos, né? E graças a Deus eu tive ótimos capelães, né? Pastores auxiliares que me auxiliaram muito mesmo de verdade, e muitos voluntários. Então, olha, foi uma bênção. E aí eu me aposentei no final de 2019. Aí encerrei minha carreira ministerial aqui no NASP Engenheiro Coelho. E pensar que tudo começou com um rapazinho, com um ideal que não era uma ideia que não era abençoada, né? Que era matar o padeiro, e assistiu a uma reunião, né? Uma reunião evangelística. Pastor, a sua história é muito linda, mas infelizmente o horário temos que encerrar aqui. Vamos ver se conseguimos desdobrar uma segunda parte em outro momento. Ok. E a pergunta fica o seguinte: quando o senhor olha para trás, nesses 30 e tantos anos, né, de ministério, mais a sua vida anterior, e todo esse sofrimento que passou, a pergunta é: valeu a pena? Ah, se valeu a pena, isso eu não preciso nem refletir para responder. O que seria de mim sem Jesus? Então, ao dar esse presente para mim, minha mãe me deu muito mais do que ela imaginou, muito mais do que as minhas necessidades fisiológicas, né, de alimentação, de vestuário. Minha mãe me deu Jesus. Então, eu fico pensando O maior dos como que presentes, o maior das heranças, né? é maior da herança, maior tesouro. Como eu podia tocar minha vida sem Jesus? Hoje eu penso que seria impensável, seria uma vida sofrida, sei lá, uma vida vazia, Sem sentido, né? sem sentido. Então, Jesus é tudo, Péricles, na nossa vida, né? Ele nos traz entendimento em relação de onde viemos, né? Ele nos dá clareza, mostrando o que ele quer de nós hoje e também o que ele quer de nós, para onde que ele está nos conduzindo em nosso futuro final, né? Então, se eu olho para trás, para o presente, para o futuro, Cristo já iluminou o caminho. As coisas que eu não entendi, quando eu estiver com Ele lá no céu, o que eu não entendi aqui na Terra, eu não vou nem ter interesse em querer saber, porque vai ser tão pequeno em relação, né, como Paulo diz, né, as dificuldades desse mundo não se comparam com a glória que nos aguarda. Então, não tem comparação. Então, se lá eu não vou precisar saber daquilo que eu não entendo hoje, então aí hoje eu já fico tranquilo também, não vou precisar saber lá e nem preciso saber aqui também. Mas o que eu sei é o seguinte, que ele me ama. Isso eu sei. Amém. E não é pouco, não. E ama muito. E ele não somente me ama, mas ele me perdoa a ponto do o meu pecado mais vergonhoso. Está lá, Péricles, está escrito assim, ó, o meu pecado, que eu tenho vergonha, e o meu nome. Ele apaga o meu nome e escreve Jesus Cristo na frente do pecado que eu cometi. Uhum. Aí a vergonha que eu devia carregar, ele carregou. A dor que eu devia carregar, ele carregou.
A morte que eu devia carregar, ele carregou. Então, é muito amor, não é? É É um verdade. amor que a gente não consegue nem entender. Então, e a outra coisa, Péricles, para encerrar, eu digo o seguinte: como que a gente é definido? Será que é o meu passado que me definiu ou que me define? Será que é o meu presente? Será que são os meus pecados, os meus erros? Na realidade, eu não sou definido nem pelo meu passado e nem pelo meu presente. Eu sou definido por aquilo que eu serei no futuro, na glorificação, quando Deus terminar a obra dele em mim, porque eu ainda sou uma obra inacabada. Mas no futuro, ao ver essa obra inacabada, o que eu vou ser? Eu vou ser um príncipe de Deus, vou me sentar no trono de Deus e vou reinar com ele por todo sempre. Amém. Amém. Então é isso a pessoa que eu vou ser quando ele terminar a obra. Olha, eu não tenho palavras, pastor, para agradecer a sua participação. Não tenho palavras para agradecer por esse testemunho tão belo. E eu tenho certeza que assim como me entusiasmou e me motivou a minha caminhada cristã, vai motivar todas as pessoas que estiverem ouvindo também. E eu gostaria de terminar pedindo que o senhor fizesse uma oração para nós encerrarmos aqui, e também pedindo que Deus abençoe pessoas que estão passando por problemas tão difíceis e que precisam dessa mesma fé, desse mesmo poder que vem dos altos céus. Ok, oremos. Querido Deus, nós nos curvamos diante de Ti porque nós reconhecemos quem Tu és e quem nós somos. Tu és o nosso Criador e nós somos Tuas criaturas. Tu não tens vergonha de nos chamar de filhos. Por isso que a Tua palavra nos diz que veja que grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. E é isso que nos define, Senhor. Somos teus filhos. Nós não pertencemos ao mundo. Nós não pertencemos a Satanás, ao inimigo. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós somos propriedade de Cristo Jesus. E nós sabemos que Jesus cuida muito bem daqueles que pertencem a Ele. Amém. Então, muito obrigado a Deus, porque nós temos essa filiação. Muito obrigado por nos adotar. Muito obrigado por nos abraçar na tua família. E ter orgulho de nós e ter satisfação. E o Senhor faz questão de ter a nossa companhia, a nossa presença, o Senhor faz questão de viver a vida conosco. A gente nem entende por quê, mas o Senhor nos ama tanto que o Senhor insiste todos os dias, batendo a porta do nosso coração, fazendo de tudo para chamar a nossa atenção, para a gente olhar para o alto e para rendermos nossa vontade, a tua vontade, e para encontrarmos descanso para a nossa alma. Amém. Senhor Deus, nós queremos te pedir por todas as pessoas que estão ouvindo esse testemunho. Quem sabe entre elas esteja alguém também, ó Deus, passando por uma grande provação. De repente, essa pessoa está numa encruzilhada, tem que tomar uma decisão, mas está temerosa em relação às suas consequências. Mas o Senhor jamais desampara os teus filhos. O Senhor sempre estende a tua mão direita sempre está conosco, a tua sombra nos protege, a tua rocha é a nossa segurança. Então, ó Deus, que essas pessoas possam se sentir seguras em Cristo e agarradas em Ti, que elas possam se sentir tão firmes, tão bem alicerçadas, que pode cair o mundo, que elas estão em paz, porque elas estão nos Teus braços de amor. Amém. Não permita, ó Deus, que nenhuma pessoa se sinta desprezada, esquecida por Ti, mesmo que pareça que o Senhor as esqueceu, mesmo que pareça que o Senhor não está olhando ou não está ouvindo, mas que essas pessoas possam acreditar a Deus que o Senhor ouve cada clamor, o Senhor ouve cada pedido. Não tem nada, ó Deus, que cause qualquer preocupação em nós que não chame tua atenção. Não tem uma lágrima que não caia, não tem um fio de cabelo que não caia, sem que o Senhor note. Então, ó Deus, que essas pessoas possam sentir que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor está do lado, está por trás, pela frente, ao redor,
protegendo de todas as formas possíveis. E que essas pessoas, ó Deus, possam, pela fé, aceitar a tua presença, aceitar e acreditar que o Senhor está ao lado delas e permitir que o Senhor conduza os seus caminhos de acordo com a tua vontade. Amém. A todos nós, ó Deus, nos receba nesse momento. E muito obrigado mesmo pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado pela história que o Senhor escreve. Muito obrigado pela nossa história, a história particular de cada pessoa que passou por tantas experiências, mas e que hoje essas pessoas, Deus, estão mais maduras, estão mais experientes, mais sábias, porque o Senhor permitiu que elas passassem por algumas dificuldades. Então, Deus, que todos nós possamos colocar a cabeça no travesseiro e descansar em paz, na certeza que o Senhor vela o nosso sono e todas as provações que teremos que passar amanhã, o Senhor já está providenciando um meio de escape. Então, aceite a nossa gratidão. Muito obrigado a nossa entrega, pois a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. E assim, nós terminamos o nosso programa de hoje. Foi um pouco mais longo, mas valeu a pena, não é mesmo? Quero agradecer a sua presença e, ao mesmo tempo, convidar para o próximo programa na quinta-feira que vem. Mas antes de ir, não se esqueça de deixar o seu like, escrever um comentário e fazer a sua inscrição, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana.